Olá, pessoas. Como eu disse ao final do outro vídeo, que eu já levei para o YouTube, do capítulo 47 da obra A Grande Síntese, eu não tive o tempo para terminar o vídeo, então eu tive que fazer um corte nele, e agora eu estou retornando aqui com vocês para terminar o conteúdo do capítulo 47. Só falta um pouquinho aqui, mas tem umas coisas interessantes aqui para a gente refletir juntos. Antes, voltando um pouquinho, falar dessa visão que o Baldi traz da questão do éter. Eu acho que eu tinha falado no vídeo anterior, até o século XIX, a ciência ainda cogitava a existência do éter. Na verdade, assim, é uma interpretação minha, né? O éter, acho que ele apenas mudou de nome, sabe? Hoje a gente fala em campo quântico, energia escura. Acho que pega mais com a questão do campo quântico. Então o éter, dentro dessa visão espiritualista, ele é uma substância, ele é um campo, vou colocar aqui um campo. Ele é um campo quântico onde começa a manifestar os elementos que vão compor a natureza. Então ele não é um campo material, ele é invisível, é uma manifestação de energia, dessas camadas que vão surgindo, igual eu falei para vocês, né? Desse produto da queda da consciência. Então, dentro dessa manifestação do éter, vai surgir o hidrogênio, só que sua voz fala para o Pietro Baldi, na obra Grande Síntese, que a ciência ainda vai descobrir um desses elementos da tabela periódica que vem antes do hidrogênio. Então o hidrogênio já não seria o primeiro, seria esse elemento, né? Que vai compor essa tabela periódica, que ele chama de série estequiogenética. Estequiogenética, acho que é isso mesmo que se fala. Estequiogênica, é a tabela periódica. Porque dentro da visão materialista a gente fala assim, as coisas surgiram do nada. É mesmo que surgiram do nada? Por isso que é importante a gente estudar, fazer essas conexões com o campo da espiritualidade, para que o nosso entendimento não fique manco. Tudo é dualidade. Se existe materialismo, existe espiritualismo. É o que a gente falou aqui nesse capítulo. Quando acontece a queda, também acontece um movimento contrário, que é o movimento de reerguimento da substância divina, da consciência na matéria. Então esse processo pelos olhos da ciência, né, é quando vai surgindo as partículas elementares que vão levar ao surgimento dos átomos e as moléculas. Vai formar todo esse universo que nós conhecemos e nós aqui estamos, né, nesse corpo que é uma condensação de energia. Mas a gente sabe, né, que é uma manifestação inteligente e não um mero produto do acaso. Então eu quis citar aqui a questão do éter, né, porque dessa substância que vai se tornando mais densa, dessa substância rarefeita, começa esse processo de surgimento dessas partículas para formar o universo onde nós estamos, que é o universo caído, né? O produto da queda. Quem não entendeu o que eu estou falando de queda, assista o vídeo anterior a esse, que esse capítulo está dividido em dois vídeos. A conclusão do capítulo, a degradação da energia é apenas uma fase no ciclo da lei, a lei da evolução, né?
da lei da imanência de Deus e da sua transcendência. Prepara a matéria para ser consciência, ou seja, a substância divina. Prepara a consciência para retornar a Deus, ao estado alfa. Está tudo no vídeo anterior. Eu estou completando aqui para fechar. A gata subiu aqui querendo fazer bagunça. Então, o que a gente falou da entropia, né? A gente pode ver o processo da entropia de duas formas. A desagregação da matéria, né? Da irradiação atômica, e a desagregação da energia, que foi o produto da queda, né? E esse processo no estado gama, ele vai caminhando para o estado beta, o estado de energia, vai continuando esse processo de desagregação, falando especificamente do mundo material, da desmaterialização da matéria, convertendo em energia, voltando ao estado original, não o fim do universo, como a ciência pensa, mas é apenas um estado mais sutil da energia que jamais é destruída no universo. Jamais. Vou deixar essa curiosidade aqui para vocês, para a gente ver como que a gente estudava o espiritualismo, como que a nossa visão do que nós somos, do que é Deus, como que essa visão vai sendo mudada pelo próprio processo da evolução, quando a consciência vai se tornando desperta. Se tudo já foi criado no estado perfeito, ou seja, no reino absoluto, como diz o Balde, por que vemos a vida surgindo constantemente? Se tudo já foi criado, por que a vida ela vai se manifestando ainda? Essa é a pergunta. Vocês já se perguntaram aquela coisa assim? Se eu sou filho de Deus, será que Deus ainda está criando seus filhos? Constantemente, como se ele fosse o dono de uma padaria e a cada momento ele faz uma fornada de pães, fazendo uma brincadeira aqui. Deus constantemente está nos criando? É isso mesmo? Já se questionaram sobre isso? O Pietro Baldi, ele põe a gente para refletir sobre isso. E ele vem com o conceito separando criação e creação, com I e com E. Criação e criação. Vamos a essa questão. Na linguagem comum, falamos em criação como algo que começa no tempo, que Deus faz no agora. Como se o universo fosse sendo montado peça por peça. Mas será que é assim mesmo, essa visão real das coisas? Voltando a dizer, assistam o primeiro vídeo para vocês entenderem quando eu falo aqui de queda, que é um conceito que o Pietro Baldi começa a introduzir nesse capítulo 47. Então, o termo criação é como o sentido mais profundo do ser espiritual. O que é criação com I? É um ato pontual externo. Um Deus que faz algo separado de si, ou seja, ele cria de fora dele e não dele próprio, da sua substância. Isso seria criação. Na obra do Livro dos Espíritos, da crença espírita, do kardecismo, existem respostas da espiritualidade a essa questão, né? Então tem-se a impressão que nós somos criados de fora de Deus.
Mas se fosse assim, isso é apenas um segundo momento da criação. Porque se fosse assim, nós não seríamos filhos de Deus. Nós seríamos manipulados, né, por substâncias externas a Deus. Mas quando nós entendemos que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, nós nascemos da substância de Deus. Mas aqui vai os conceitos aprofundados. O que é criação? Criação é isso, é o que nasce da natureza. Então, ligando um vídeo aqui com o outro, quando aconteceu a queda, começa um movimento de expansão para fora, porque a consciência se fechou. Esse movimento de expansão para fora é o movimento da própria natureza. É a consciência espiritual, a substância espiritual se manifestando na natureza. Então, é um estado de criação. Criação. Porque são ciclos que vão acontecendo em que essa consciência que se aprisionou na forma átomo, na matéria mais densa, na energia mais densa, que a gente chama de matéria, então os ciclos, eles acontecem por um motivo de levar à evolução essa consciência que se fragmentou num estado denso chamado matéria. Então é o processo da evolução que faz com que surjam as criações, que é diferente de criação. O que é criação? Ato interno, eterno, contínuo, sem começo ou fim. Quando a gente entender que a morte não é capaz de nos destruir, que nós somos seres eternos, vivendo experiências do produto dessa queda que foi uma escolha pessoal nossa, e não uma expulsão do paraíso, que é o mundo absoluto, onde não há matéria, onde não há forma, onde vibra o amor puro, nós vamos entender que o conceito de criação, ele se vale apenas para essa manifestação na matéria, que a gente chama de natureza. Mas o conceito de criação, ele é contínuo, ele é eterno, ele não está no tempo, ele não está no espaço. Então, nós, imagem e semelhança de Deus, como Jesus dizia, vós sois deuses, eu e o Pai somos um. Ele quis dizer isso. Nós não somos essa matéria que se manifesta. Nós estamos manifestando na matéria, momentaneamente, nesse processo de criação. Mas a nossa essência, o que nós somos realmente, não tem forma, num conceito materialista, porque pensamento ainda é materialismo, ainda é matéria. Somos seres que pensam e que irradiam sentimentos. E num estado mais puro e absoluto, o amor. Então, quando se diz que nós somos eternos, nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós não podemos ter sido criados apenas no mundo da matéria, da natureza, esse lado externo, onde a consciência se manifesta, que são as formas. As formas são criadas, mas a essência não, a essência é criada, porque a essência pertence ao mundo absoluto, onde não há matéria mais, é a energia mais sutil vibrando. É de onde nós sempre existimos. Não existe um momento em que nós fomos criados. O que é eterno não tem começo e não tem fim. Entenderam por que se fala criação?
Ou seja, Deus nos manifestou, Ele não nos criou. Eu não estou dizendo que nós não somos filhos de Deus, pelo contrário. Esse conceito que o Baldi traz, a inspiração dele, ele está mostrando justamente isso, que nós somos da substância do Criador, da consciência cósmica. Nós não nascemos no mundo externo, nós estamos manifestando, aprisionados nessa forma densa, produto dessa queda. Por isso que se distingue criação de criação, mas em essência é criação, é manifestação da substância criadora. É a única coisa que existe realmente. Então, os conceitos aqui eu vou ler para vocês. Está aqui no notebook. O que é criação com E? Ato interno, eterno e contínuo, sem começo ou fim. Não é fabricação, mas emanação do próprio ser divino. Deus se expressa e do seu íntimo surge o que chamamos universo. Tudo já está criado no Uno, mas se manifesta no relativo, que é o cosmo material, onde existe o tempo e o espaço, como a realidade eterna desdobrada lentamente à nossa percepção. Segundo Baldi, a criação é o uno que se multiplica sem se dividir. É complexo, né? Se multiplica sem se dividir. Por que isso é importante? A ideia de criação muda a nossa visão de Deus. Porque essa visão, igual eu falei para vocês, assistam o vídeo primeiro dessa sequência aqui, a gente vai ver, né, que o nosso processo de se aventurar nesse campo mais pesado chamado matéria, a consciência vai saindo do estado gama, entrando no estado alfa, no estado beta de energia. Então nós começamos a recordar o que nós sempre fomos, o que sempre existiu, o que sempre é. Mas como nós estamos aprisionados nessa ilusão chamada matéria, essa vibração baixa, onde a perfeição se tornou imperfeição, então a nossa visão ela se torna turva, mas aos poucos ela vai dando conta de si novamente da realidade. Nós vamos perdendo as formas materiais e a nossa substância, que é a única coisa que existe, que é a própria substância de Deus, ela começa a perceber o seu mundo interno e esse mundo externo. Esse livro aqui, ó, A Grande Síntese, é uma grande prova disso, porque a consciência ela já não está num estado elevado, como a consciência do Pietro Baldi, e ela se conectou com consciências que estão bem acima, em outras dimensões, que você pode chamar de anjo, espíritos superiores. Então, dessa conexão, traz esse novo tipo de percepção do que seja Deus, do que nós somos. Porque a nossa formação no mundo da matéria, a nossa formação religiosa, nós concebemos Deus lendo as escrituras sagradas ao pé da letra. Como eu disse lá no vídeo anterior, lá no Velho Testamento, quando fala da criação, né, que fala que o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, ou seja, sobre a queda da consciência que se fechou.
E ele diz, segundo a narrativa bíblica, faça-se a luz, e a luz foi feita. Ou seja, a consciência fechada dentro do campo do ego, que é o processo da queda, ela volta a se iluminar aos poucos. Então isso que é a criação, é o segundo momento, é a queda, mas o estado original é a criação. Porque se existir um momento no campo da eternidade em que nós somos criados, por exemplo, falar assim, nós somos criados numa quarta-feira, meia-noite. Nós estamos falando de tempo. E no campo do absoluto não existe tempo. Se Deus tivesse marcado um tempo para nos criar, Deus seria matéria, nós seríamos matéria. Então a linguagem, quando fala lá que criou do barro, é uma linguagem simbólica. O barro são os átomos. É o momento de criação do universo. É a consciência que é eterna, vibrando num campo tão baixo chamado matéria. Mas a sua essência é de criação. Então o conceito de Deus que nós temos, ele vai mudando aqui, ó. Quando vem um tipo de conhecimento desse aqui, inspirativo, que vai acompanhando os próprios avançares das religiões, né? Para além do dogmatismo das religiões, porque o dogmatismo ele quer impedir que a consciência se expanda, que fique estagnada numa ideia fixa. As ideias fixas nos aprisionam. É como se a gente continuasse dentro da semente, fechado. Mas como a consciência está expandindo, porque o processo é inevitável, se a queda for um movimento fechado, aí surge a vibração no campo quântico, no campo de Higgs, e vai surgindo o universo, então o movimento ele se expande para fora. É quando vai passando pelos processos de evolução, da criação, né? E seres especificamente do planeta Terra, não estou falando de outros planetas, onde há vida também, em diferentes formas, ele começa a tomar consciência. E ele começa a perceber Deus para além daquilo que já nos foi apresentado, da nossa capacidade de compreender Deus. Só que essa capacidade ela vai se ampliando. E a gente começa a tomar conhecimento, unindo o conhecimento da ciência ao conhecimento da espiritualidade, ao que o Pietro Baldi chama de monismo, que é a teoria do todo. Assista o vídeo anterior que vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Então a gente começa a perceber, se nós não morremos, se nós habitamos corpos transitórios, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, se nós somos eternos, o que não morre é eterno. Então o que é eterno não pode ser criado, ele pode ser manifestado. É por isso que se fala criação. Deus nos tirou da sua substância. Deus nos deu consciência. Deus nos deu livre-arbítrio. Então, quando a gente tem consciência e tem livre-arbítrio, tem liberdade, nós somos parte de Deus porque somos da mesma substância, mas temos uma individualidade conectada ao todo, ao absoluto, ao que o Pietro Baldi chama de sistema. E a queda é quando essas consciências que têm liberdade de poder fazer escolhas, escolheram vibrar fora do campo de Deus. É como se nós falássemos assim, eu sou Deus também, usando uma comparação aqui. Mas Deus é o absoluto. Ele é como se fosse um sol. E nós, os satélites, minúsculos satélites, vibrando no campo dele, que é o campo do amor. Então, aqueles que se fecharam, eu falei lá no vídeo passado, comparando ao mito de Narciso,
e começaram a se adorar a si próprio, entraram no processo de queda, que é um estado de cegueira da alma, do espírito. Então, como nós somos deuses, nós temos um impulso absolutamente grandioso. Esse impulso, ele ricocheteou no sentido inverso ao de Deus. Aí surge a matéria mais densa possível. E Deus está ali pairando sobre o abismo das sombras que somos nós. Então, se a gente compreender assim, no vídeo passado eu falei do filme A Cabana, nós vamos entender que nós não fomos expulsos do paraíso. Nós fizemos essa escolha de aprender, evoluir num estado mais pesado, que é o que chama de matéria. Então, quando a gente começa a perceber princípios inteligentes na matéria, a gente começa a perceber que a força da gravidade mesmo diante da força da entropia, ela consegue fazer com que sistemas planetários surjam e comece a ocorrer o processo da vida, aqui no sentido da natureza, da evolução, que a gente vê a manifestação da inteligência tanto nos seres, desde os seres mais primitivos, mais primeiros dessa escala de evolução, começando lá dos minerais, às plantas, aos animais, ao ser humano, falando especificamente da Terra, a gente começa a questionar: eu penso, logo eu existo. Eu sou um ser muito complexo. Eu escrevo matemática, eu faço cálculos, eu filosofo, eu faço arte, eu faço bombas nucleares, eu faço vacinas, eu sou um ser poderoso. Então a gente começa a perceber, né? E esse ser, ele cria telescópios como a James Webb, porque é um ser curioso. Ele começa a teorizar e a testar as coisas. E ele descreve uma teoria brilhante como a teoria da relatividade. Ele antecipa, através da teoria, a descoberta dos buracos negros. Esse ser não é um ser poderoso? E esse ser agora começa a mapear o surgimento do universo através da James Webb. Nós somos um produto do acaso? Essas coisas que a gente tem que pensar, pessoas. É isso, entendeu? Se a gente se apegar só ao racionalismo, a gente vai continuar fechado dentro dessa sementinha, mas a espiral vai girar. Mas é melhor que a gente comece a girar na espiral, mas abrindo a consciência, para não ser apenas levado pela força da transformação. Porque num dado momento a gente vai despertar. E um estudo como esse aqui, de uma obra como essa, ele já adianta muita coisa em nossas vidas. Porque você começa a compreender melhor quem que você é, o que é Deus. E quando você começa a fazer essas conexões com a eternidade, que você começa a compreender isso, a sua visão de Deus, ela se torna maior. A visão do que você seja se torna maior. Então é isso, né? Deus não é um artifício exterior moldando o barro do universo. Deus é o todo e nós somos expressões dele, projetadas num campo de liberdade e evolução. O universo não foi feito por Deus. Ele é Deus em expansão.
Portanto, a vida que surge, os seres que nascem, não são criações novas. É que eu falei, Deus não tem uma padaria em que ele fica criando uma fornada de pães a cada momento. Qual o sentido seria de Deus ficar criando continuamente? Essa é uma visão aprisionada no tempo e no espaço. A intuição aqui está indo para além disso. Se Deus é eterno, como pode criar algo no tempo? Pensem nisso. Agradeço a todos. Qualquer questionamento sobre esse vídeo aqui. Lembrando que esse vídeo é um complemento, do capítulo 47. E está aqui lançado ideias novas para vocês. Coisas que eu tenho certeza que vocês nunca viram. Essa é a grande síntese trazida por Pietro Baldi, que na verdade é o que os cientistas chamam de a teoria do todo, Na verdade não é a teoria, é a visão inspirativa do todo. Até um próximo vídeo. Fiquem com Deus e obrigado. Tchau, tchau.